Pessoal, bem-vindos a mais uma aula e a gente já viu algumas características da previdência complementar, características principais, características técnicas, formas de tributação. E a gente já também, ao longo aí das aulas, a gente viu que existem dois principais tipos de previdência complementar, que é o PGBL, uma delas, e também o VGBL. Agora, na aula de hoje, a gente vai começar a entender o que diferencia o PGBL do VGBL, estudando primeiro especificamente o PGBL. Vamos entender suas características então. Bom, plano gerador de benefícios livre, também chamado, majoritariamente conhecido como PGBL. É um produto de previdência complementar em que o investidor pode escolher contribuir mensalmente ou fazer um único aporte. Então, eu posso decidir se eu vou colocar aí de forma mensal, por exemplo, R$500 para formar uma previdência. Ou eu posso pegar, colocar numa tacada só R$500 mil e deixar esse valor lá gerando juros para que no futuro eu receba na forma de pagamento de benefício. Tanto faz, pode ser um ou pode ser outro. Durante o período de acumulação, que a gente já viu, né, que é quando o investidor está contribuindo, os recursos são aplicados em um fundo de investimento, que recebe o nome de Fundo de Investimento Especialmente Constituído, o FII, a gente já viu isso também. E o rendimento desse fundo é revertido em benefício do participante. O principal diferencial do PGBL é o benefício fiscal que ele promove para aqueles que optam pela declaração de imposto de renda pelo formulário completo. Tá? Então, primeiro detalhe, para que eu vou investir no PGBL? Eu vou investir no PGBL porque eu quero aproveitar um benefício fiscal que ele permite, mas só se eu optar pelo regime completo quando eu fizer a minha declaração de imposto de renda, pelo formulário completo. Aí eu posso usufruir desse benefício fiscal. E qual é esse benefício fiscal? Vamos ver agora. Olha só. Assim, no PGBL, o valor das contribuições é dedutível na declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, limitado a 12% do rendimento tributável. Explicando isso, em outras palavras, se o participante possui uma renda anual de R$100 mil, olha só, se o cara tem uma renda, no ano ele recebeu R$100 mil, tá? Esses R$100 mil aqui, via de regra, vai determinar o quanto que ele vai ter que pagar de imposto de renda. Ele recebeu R$100 mil no ano, dependendo da alíquota de imposto de renda, ele vai ser tributado. Olha só que doido agora, porque o PGBL, ele permite que a gente reduza essa base de cálculo. Porque os R$100 mil são a base de cálculo para pagar imposto de renda. É como se o cara estivesse ganhando menos do que o que ele está ganhando. Porque o PGBL ele permite isso, reduzir essa base de cálculo. Ele ainda recebeu R$100 mil no ano, mas para fins de imposto de renda é como se ele tivesse recebido menos. Só que o limite, e existe um limite, ele é até 12% desses R$100 mil. Olha só, ele vai poder contribuir R$12 mil em um PGBL e deduzir esse valor de sua base tributável. Isto é, ao invés de ser tributado sobre uma renda anual de R$100 mil, ele vai passar a ser tributado em uma renda anual de R$88 mil. Ele recebeu R$100 mil no ano. Desses R$100 mil, ele aplicou R$12 mil em um PGBL. Então, para fins de imposto de renda, é como se ele tivesse recebido R$88 mil. Ele vai pagar imposto de renda sobre 88, não sobre 100. Tá? Mas lembre-se que esse limite é de 12%. Se ele quisesse fazer uma aplicação menor, ele poderia. Se ele aplicasse ao invés de 12 mil, vamos supor aqui que ele tivesse aplicado R$5 mil. Será que dá para abater? Dá, porque está dentro do limite de 12%. Então, para fins de imposto de renda, é como se ele tivesse recebido não 88, mas 95 mil. Vai ter imposto de renda aqui sobre 95 mil. Ah, Renan, mas ele gostou muito da ideia do PGBL e ele quer aplicar, não 12 mil, ele quer aplicar R$15 mil. Ele pode? Poder, ele pode. Só que nessa situação, como o limite é de 12%, a base de cálculo dele vai continuar sendo 88 mil. Por mais que ele tenha aplicado 15 mil, vai continuar sendo 88 porque o limite é 12%, tá bom? Nem faz muito sentido ele fazer isso, aplicar mais do que os 12%, porque a gente vai ver que ele vai perder dinheiro fazendo isso daqui. A gente já vai entender por quê. Olha só, por permitir essa dedução da base tributável, lá na frente, quando o investidor fizer o resgate ou receber os pagamentos dos benefícios, ele vai ser tributado por todo o valor recebido, e não só pelos rendimentos, como em um VGBL. Então, dois pontos importantes aqui do PGBL. Primeiro, ele permite que eu deduza a minha base de cálculo até o limite de 12%. E além disso, quando eu receber os benefícios ou fizer um resgate, eu vou ser tributado sobre o total
principal e rendimentos. Então, se eu coloquei 100 mil reais, esses 100 mil reais viraram 150 mil, o imposto de renda vai incidir sobre os 150 mil e não só sobre os 50 mil reais, que seriam os rendimentos, tal como acontece no VGBL. Por que existe isso? Porque durante o tempo que eu estava contribuindo, eu já estava usufruindo de um benefício fiscal. Mas será que ainda assim vale a pena? Daí depois eu coloco esse exemplo aqui para vocês. Tá aqui, ó. Será que o PGBL vale a pena? Vamos lá. PGBL, benefício fiscal. Um investidor com PGBL e sem VGBL. A renda anual dele é 150 mil, tá? Com os dois. Se ele utilizar o PGBL, ele vai reduzir 12% da contribuição dele. Pode ser menos? Pode. Pode ser mais? Poder ele até pode colocar, mas o limite vai ser 12%. Então, fazendo a aplicação de 12% em um PGBL, ele vai colocar desses 150 mil, 18 mil reais. Sem o PGBL ele não vai colocar nada, obviamente. Qual que é a base de cálculo do imposto de renda? Vai ser 150 mil menos 18 mil, dá 132 mil. Essa vai ser a base de cálculo dele, porque o PGBL permite a dedução de 12%. Agora, sem PGBL, a base de cálculo vai ser 150 mil. A alíquota para imposto de renda, para essa renda anual aqui, é de 27,5%. Claro, existe a possibilidade de fazer deduções legais. Aqui a gente está desconsiderando isso só para facilitar o exemplo, tá? Então, a alíquota de 27,5% sobre 132 mil dá um total de 36.300 que ele vai ter que pagar de imposto de renda. Agora, olha só, sobre 150 mil, o total de imposto de renda é 41.250. Então percebam que aqui o que ele vai ter que recolher de imposto de renda é maior do que aqui, porque a base de cálculo dele é maior. Então 4.950 foi a diferença que ele economizou ao optar pelo PGBL. Esse dinheiro aqui, ele acabou tendo esse benefício fiscal sobre esses 4.950. E além disso, esses 18 mil aqui que estão sendo aplicados em um PGBL, eles vão, ao longo do tempo, gerar retorno, vai gerar juros. Lá no final, esses 18 mil aqui, anualmente, que ele vai colocando, vai acontecer a tributação. E a tributação, lembre-se, vai acontecer sobre os 18 mil. O detalhe é que esses 18 mil aqui, eles vão poder ser tributados numa alíquota de até 10%. Lembre-se, né, na tabela definitiva de imposto de renda, que o limite lá é de 10%. Então 10% é bem melhor do que 27,5%. Esse é o detalhezinho aí, tá, que a gente tem do PGBL. Vale a pena, mas tem que saber fazer, com certeza, tá? Daí tá aqui. Esses 18 mil estão sendo acumulados em um PGBL e somente lá no caso de resgate ou de pagamento de benefício vai incidir imposto de renda, tá? Lembre-se, sobre os 18 mil a gente vai ter a incidência, dependendo ali do prazo da aplicação, que pode ser de até 10%. Aqui, a incidência sobre esses 18 mil ia ser de 27,5%, 27,5% sobre 18 mil. No PGBL ele tem a possibilidade de 18 mil, essa incidência ser de só 10%. Pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20, 25, 30 ou 35. Obviamente, para valer a pena tem que ser aqui, né? 10, 15, 20 ou 25. E aí a gente vai ter que ter 10 anos investido, 8 anos investido, 6 anos investido. Para essas faixas. Vocês têm que lembrar da tributação lá, tá bom? Além da economia aqui, dos 4.950 que ele já recebeu. Tá? E se a pessoa deseja investir além dos 12% de sua renda anual em um PGBL, ela pode? Ela pode, contudo o investimento não vai valer a pena, porque o que exceder os 12% não vai poder ser utilizado para bater a base tributável do investidor, e ele vai pagar imposto de renda sobre todo o valor, independentemente de ter sido utilizado para bater ou não a base tributável. Então lembra que eu falei para vocês que se o cara quisesse colocar 15% da base, ele pode? Aliás, colocar 15% que ele recebeu no ano em um PGBL, ele pode? Ele pode. Agora, o que ele vai conseguir deduzir da base de cálculo é apenas 12%. Esses 3% adicional que ele colocou aqui, ele não vai reduzir a base e ainda vai ser tributado sobre o total, né, desses 3% adicionais. Então não vale a pena. Vale a pena, é claro, se atingir os 12%. Tá, mas ainda o cara quer colocar muito numa aposentadoria, né, numa previdência complementar. Ele já atingiu os 12% do PGBL. Lembre-se que ele utiliza o formulário completo de imposto de renda. O que ele faz com o restante que ele quer colocar? Aí faz sentido ele colocar num VGBL, porque no PGBL ele já usufruiu de todo o benefício. E a partir de agora, ele só vai ter prejuízo se ele continuar colocando no PGBL, porque prejuízo no sentido de que ele podia estar recebendo mais em um VGBL. Tá?
Bom, nesse último caso, se o investidor deseja aplicar além de 12% de sua renda anual, faz mais sentido dividir entre um PGBL e um VGBL, de modo que aproveite o benefício fiscal do PGBL e não seja punido por isso. Para que ocorra a dedução do imposto de renda nas aplicações de PGBL, algumas condições devem ser satisfeitas. Lembre-se que o cara tem que utilizar o formulário completo de imposto de renda. Mas além disso, ainda tem que obedecer isso daqui. Vamos lá. O titular do plano deve estar contribuindo para o regime geral do INSS ou outra previdência oficial, tá? Como o regime próprio, ou ainda estar aposentado pelo INSS. Caso o plano esteja em nome dos dependentes, como mulher ou filhos, acima de 16 anos, eles terão de contribuir para o INSS para que o responsável pelo investimento possa fazer a dedução. Se os dependentes forem menores de 16 anos, ficam livres dessa exigência, uma vez que não estão abaixo da idade mínima permitida para o trabalho sob o regime da CLT, que prevê a contribuição obrigatória para um regime de previdência social. Então, algumas regras adicionais aqui sobre o PGBL. Agora a gente vai ver quais são as formas de pagamento para quem opta por contratar um PGBL. Muito disso daqui a gente já viu quando a gente estudou as formas de pagamentos de previdência complementar. Então a gente só vai passar aqui de maneira mais superficial, tá? Renda mensal vitalícia. Consiste em uma renda paga vitalícia exclusivamente ao participante a partir da data de concessão do benefício, que cessa com o falecimento do participante. Aqui a gente não tem aquela situação em que o cara vai... o benefício que ele está recebendo vai passar para o cônjuge ou para os beneficiários. Ele está recebendo o pagamento mensal na forma de aposentadoria, ele veio a falecer, terminou ali o pagamento. Renda mensal temporária. Consiste em uma renda paga temporária exclusivamente ao participante. O benefício vai cessar com o falecimento do participante ou fim da temporalidade contratada, o que ocorrer primeiro. Aí eu dei o exemplo, né, de o cara ter contratado a previdência complementar por 15 anos. Se passar esses 15 anos e ele ainda estiver vivo, acabou a aposentadoria dele ali. Agora, se ele falecer dentro desses 15 anos, a aposentadoria também vai terminar, só que vai terminar antes da temporalidade contratada, que foi de 15 anos. E não passa, né, para os beneficiários. Ainda outra forma, renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido. Consiste em uma renda paga vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão do benefício, sendo garantida aos beneficiários da seguinte forma: no momento da inscrição, o participante vai escolher um prazo mínimo de garantia que será indicado na proposta de inscrição. Esse prazo mínimo aqui vai ser o que vai garantir o pagamento aos beneficiários quando ele vir a falecer. O prazo mínimo da garantia é contado a partir da data no início do recebimento do benefício pelo participante. Se durante o período de percepção do benefício ocorrer o falecimento do participante, antes de ter completado o prazo mínimo de garantia escolhido, o benefício vai ser pago aos beneficiários conforme os percentuais indicados na proposta de inscrição pelo período restante do prazo mínimo de garantia. Renda mensal vitalícia com prazo mínimo garantido, ainda, né, continuando aqui. Em caso de falecimento do participante após o prazo mínimo garantido escolhido, o beneficiário fica automaticamente cancelado, sem que seja devida qualquer devolução, indenização ou compensação de qualquer espécie ou natureza dos beneficiários. Então, se o falecimento acontecer depois do prazo mínimo garantido, aí não se tem, né, essa transferência do benefício. Em caso de um dos beneficiários falecer antes de ter sido completado o prazo mínimo de garantia, o valor da renda vai ser rateado entre os beneficiários remanescentes até o vencimento do prazo mínimo garantido. Não havendo nenhum beneficiário remanescente, a renda será paga aos sucessores legítimos do participante pelo prazo restante da garantia. Ainda, outra forma, renda mensal vitalícia reversível ao beneficiário indicado. Consiste em uma renda paga, vocês viram que aqui eu trouxe mais detalhes, né, do que em relação quando a gente viu lá a previdência complementar. Consiste em uma renda paga vitaliciamente, ou seja, de maneira constante enquanto o cara estiver vivo, ao participante a partir da data de concessão do benefício escolhido. Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção dessa renda, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição será revertido vitaliciamente, esse é o detalhe, tá? De forma vitalícia e não por um mínimo de garantia, ao beneficiário indicado. Na hipótese de falecimento do beneficiário antes do participante e durante o período de percepção da renda, a reversibilidade do benefício estará extinta sem direito a compensações ou devoluções dos valores pagos. É a situação do cara ter deixado o beneficiário, né, para quando ele viesse a falecer, esse beneficiário recebesse essa renda na forma de pensão, só que o beneficiário morreu antes do participante. Aí cancela, né, fica extinto. Em caso de o beneficiário falecer após já ter iniciado o recebimento da renda, o benefício estará extinto. Renda mensal vitalícia é reversível ao cônjuge com continuidade dos menores. Consiste em uma renda
paga vitaliciamente ao participante a partir da data de concessão do benefício escolhido. Tá aí tranquilo. Ocorrendo o falecimento do participante durante a percepção dessa renda, o percentual do seu valor estabelecido na proposta de inscrição vai ser revertido de forma vitalícia ao cônjuge. E se o cônjuge falecer, né, durante a percepção da renda, vai ser reversível, só que daí, olha só, de forma temporária aos menores, até que completem a maioridade. E aí pode ser 18, 21, 24, de acordo com o que estiver lá no regulamento e conforme o percentual. Pagamento único. No primeiro dia útil seguinte à data prevista para o término do período de diferimento, que é o período de acumulação, vai ser concedido ao participante benefício sob a forma de pagamento único, também chamado de pecúlio, calculado com base no saldo de provisão matemática de benefícios a conceder, verificado ao término daquele período. Aí é simples, né? O cara foi colocando R$500 por mês durante aí 15 anos, esse total aí deu, sei lá, R$2 milhões. Aí ele vai receber esses R$2 milhões em um pagamento único, tá? Só um exemplo aí para vocês. Renda mensal por prazo certo, é o último, consiste em uma renda mensal a ser paga com um prazo pré-estabelecido ao participante ou então ao assistido. Na proposta de inscrição, o participante vai indicar o prazo máximo em meses, contado a partir da data de concessão do benefício, em que será efetuado o pagamento de renda. Se durante o pagamento de benefício ocorrer o falecimento do participante ou do assistido, antes da conclusão do prazo indicado, o benefício vai ser pago ao beneficiário ou aos beneficiários, na proporção de rateio estabelecida pelo período restante do prazo determinado. O pagamento dessa renda cessará com o término do prazo estabelecido, tá bom? Pessoal, essa parte aqui das formas de pagamento, então percebam que repete o que a gente já viu quando a gente estudou a Previdência Complementar lá. É lembrar que o cara pode escolher diferentes formas de receber. Algumas vão passar para o beneficiário, outras vão cessar com o falecimento do participante. Mas o principal ponto do PGBL é lembrar que ele permite a dedução de base de cálculo do imposto de renda limitado até 12%, desde que o cara ele faça a declaração de ajuste anual pelo formulário completo. Esse é o grande ponto, além de que, obviamente, o imposto de renda vai incidir sobre total, né, rendimentos e também sobre o principal que o cara deixou o valor dele lá na Previdência. Esse é o principal ponto. Agora a gente estuda o VGBL na sequência para diferenciar um de outro, de vez a gente acabar aqui com esse módulo. Até lá!